O e-mail tinha sido lido. O sistema registrou 11h34. Ele não respondeu, arquivou e seguiu o dia normalmente. Esse detalhe parece pequeno, mas foi exatamente esse detalhe que, semanas depois, colocou o nome dele num documento do Tribunal de Contas do Estado, como investigado. Tem histórias corporativas que não começam com gritos, não começam com confronto, com demissão em público, com acusação direta. Começam com um silêncio calculado, com uma decisão tomada nos bastidores, longe de quem deveria ter sido consultado, com alguém sendo removido de um processo crítico como se fosse apenas um ajuste operacional, sem que ninguém parasse para perguntar o que seria perdido junto com essa pessoa. É exatamente esse tipo de história que você vai acompanhar agora. Eu percebi uma coisa interessante no ambiente corporativo ao longo do tempo. A maioria das pessoas observa o que acontece ao redor, identifica o problema, reconhece a injustiça, mas não se posiciona, fica só assistindo. Aqui, acontece algo parecido. Mais de 95% de quem assiste esses relatos não é inscrito no canal. São espectadores silenciosos. Se essas histórias fazem sentido para você, se você já sentiu o peso de ser ignorado dentro de uma estrutura que dependia de você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não seja só mais um que observa. Fica até o final. A virada não acontece onde você está esperando. O e-mail chegou às 14h17. Sem chamada, sem reunião, sem nenhum aviso. Prévio. Isadora Veltri estava na mesa dela, finalizando a última rodada de revisões do contrato 04 Kroner, quando a notificação apareceu na tela. Assunto: comunicado interno, reestruturação departamental. Ela abriu. Havia um anexo, uma planilha Excel. A aba se chamava Desligamentos, Agosto. Ela rolou com o dedo no touchpad devagar, quase com cuidado, como se o movimento pudesse mudar o que estava escrito. Linha 7. Cargo: Analista Sênior de Compliance. Status: encerramento imediato. Coluna ao lado. O nome de quem a substituiria. Camila Hort, 26 anos. Recém-contratada. Isadora ficou olhando para a tela por uns 40 segundos sem piscar. Não gritou. Não foi até a sala do RH. Não mandou mensagem para ninguém. Só fechou o notebook, pegou a bolsa que ficava sempre ao lado da cadeira e esperou o que viria a seguir. O que veio foi um segurança chamado Maurício, 40 e poucos anos, barriga generosa, crachá amarelo de prestadora, que apareceu na porta da sala às 15h48, com uma expressão de quem claramente preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Ele não disse nada. Apenas ficou parado ali, esperando. E aquele silêncio era a parte mais pesada de tudo. Não tinha sido uma demissão com conversa, com sala reservada, com copo d'água e papel de rescisão sobre a mesa. Tinha sido um anexo de planilha e um segurança na porta. Isadora pegou apenas o necessário: o notebook pessoal, o carregador, uma garrafa de água e a bolsa preta de couro que carregava todos os dias. Dentro dela, um HD externo compacto, daqueles de 1 TB que cabem na palma da mão. Ela passou pelo corredor central do escritório sem olhar para ninguém. Alguns colegas desviaram o olhar. Outros fingiram estar ocupados. O crachá foi bloqueado às 16h03, segundo o log do sistema. Ela saiu pela catraca com o cartão ainda na mão, devolveu na recepção sem dizer uma palavra e foi embora. Isadora Veltri tinha 34 anos e 9 anos de Kroner Engenharia e Infraestrutura S.A. 9 anos é tempo. Suficiente para aprender onde ficam os esqueletos de uma empresa. Ela havia entrado como analista júnior em 2015, numa sala de 4 pessoas no 5º andar de um prédio comercial em São Paulo, com um salário que mal cobria o aluguel e uma pilha de contratos públicos que ninguém queria tocar. Contratos públicos são trabalhosos, cheios de cláusula técnica, prazo de vigência, aditivo, reequilíbrio econômico-financeiro. O tipo de coisa que executivo nenhum quer ler até o final. Isadora lia tudo. Aprendeu o fluxo de licitação na prática, entendeu como os órgãos públicos pensam, construiu relacionamento com os servidores das secretarias e foi se tornando, aos poucos, a pessoa que a empresa ligava quando um contrato estava prestes a desabar. Ela não tinha sala própria.
Não tinha assistente. Não aparecia em foto de evento corporativo. Mas cada renovação bem-sucedida dos últimos 4 anos tinha a digital dela em algum lugar. O que poucos percebiam, e Renato Falcão certamente nunca. Parou para considerar. Era que o trabalho de Isadora não existia no PowerPoint. Não tinha métrica bonita, não gerava slide de resultado trimestral, não aparecia no dashboard que o CEO apresentava para os acionistas. O trabalho dela existia nas entrelinhas, na cláusula que evitava uma multa contratual de 2 milhões de dólares, no prazo negociado diretamente com o servidor da secretaria que evitou uma rescisão unilateral, na ata de reunião redigida com precisão cirúrgica que blindou a empresa num processo administrativo 3 anos atrás. Era o tipo de contribuição que só aparece quando some. E foi exatamente isso que aconteceu. A Croner passou 9 anos construindo uma dependência silenciosa de Isadora Veltri, e em nenhum momento parou para mapear o que seria perdido se ela saísse. Nenhum plano de sucessão. Nenhum processo documentado fora do que ela mesma havia criado. Nenhuma transferência de conhecimento. Só uma planilha Excel com o nome dela na linha 7. Renato Falcão tinha 47 anos. Cabelo grisalho cortado rente, terno azul marinho de segunda a sexta e o tipo de postura que ocupa espaço em sala antes mesmo de a pessoa sentar. Havia chegado a Croner 2 anos antes, vindo de uma consultoria financeira, trazido pelo CEO como o nome que ia profissionalizar a operação comercial. Ele falava em frameworks, em eficiência de headcount, em corte de gordura estrutural e havia conquistado o board rapidamente porque sabia embalar decisões duras em linguagem de gestão moderna. A reestruturação de agosto havia sido ideia dele. Ele havia apresentado um relatório de 34 slides, mostrando que o departamento de compliance e contratos estava superdimensionado para o ciclo atual da empresa e que a contratação de perfis mais jovens e dinâmicos reduziria custos em 23%. O CEO aprovou. O RH executou. E Isadora virou linha 7 de uma planilha, sem que Renato tivesse lido sequer uma página dos contratos que ela estava finalizando. Camila Hort havia sido contratada 3 semanas antes da demissão de Isadora. Currículo enxuto, formação em direito, nenhuma experiência com contratos públicos ou licitação. Ela havia sido indicada diretamente por Renato Falcão, que a conhecia por conexão pessoal. O tipo de contratação que todo mundo no escritório percebe, mas ninguém comenta em voz alta. Camila era esforçada. Isso ninguém negava. Mas esforço não substitui 4 meses de trabalho técnico enterrado em 112 páginas de anexo contratual. Quando ela recebeu os arquivos do contrato, 04 Croner numa pasta compactada por e-mail, com uma mensagem de Renato dizendo: "Segue material para você dar continuidade, assinatura semana que vem", ela abriu os documentos principais, leu o resumo executivo de 3 páginas que Isadora havia preparado para facilitar a transição, ironicamente, e assumiu que estava tudo certo. Os anexos técnicos ela não abriu. Ninguém disse que precisava. E ninguém na empresa sabia que precisava, exceto a pessoa que havia acabado de ser escoltada para fora do prédio. Isadora passou os 3 dias seguintes em casa, em silêncio quase monástico. Não postou nada nas redes. Não ligou para ex-colegas. Não desabafou com ninguém além da irmã, numa conversa curta numa noite de quarta-feira em que apenas disse: "Fui demitida, tô bem, não precisa se preocupar." O notebook ficava aberto na mesa da sala desde de manhã cedo até a madrugada. Ela havia conectado o HD externo logo na primeira noite, com a calma de quem executa uma rotina conhecida. Porque era exatamente isso. Rotina. O manual de compliance da Croner, que ela mesma havia ajudado a redigir em 2019, determinava que o analista responsável por contratos críticos deveria manter backups técnicos atualizados fora do servidor principal, como medida de continuidade operacional. Isadora havia seguido esse protocolo à risca durante 4 meses. Cada e-mail trocado com os órgãos públicos, cada versão de minuta, cada aprovação interna registrada, cada ata, tudo estava ali, organizado em pastas, com nomenclatura precisa, como se ela soubesse que um dia aquilo seria necessário. Mas o que realmente importava não era o volume de arquivos. Era uma linha. A cláusula 11.3b, inserida por Isadora na minuta do contrato 04 Croner,
Durante a fase de habilitação técnica, tinha uma redação específica e deliberada. Ela determinava que qualquer alteração no responsável técnico signatário do contrato, após a fase de habilitação junto ao órgão público, exigiria nova análise de qualificação e prazo, adicional de 45 dias úteis para revalidação. A Croner havia passado pela fase de habilitação com o nome de Isadora, como responsável técnica. Isso estava registrado no processo licitatório da Secretaria Estadual de Infraestrutura. Se outra pessoa assinasse o contrato no lugar dela, o documento seria tecnicamente inválido do ponto de vista da licitação pública, e o sistema de homologação da Secretaria detectaria a inconsistência automaticamente. Isadora havia inserido aquela cláusula por razões legítimas de proteção contratual. Ela não havia planejado ser demitida, mas quando foi, entendeu em silêncio o que aquilo significava, e não disse nada. Na quinta-feira seguinte, Camila Hort chegou cedo ao escritório com o contrato impresso, separado em 2 vias, cada página numerada e com espaço para rubrica. Isadora havia preparado o pacote de assinatura com essa organização meses antes. Mais uma ironia que ninguém percebeu. Renato Falcão passou pela mesa dela às 9h40. Bateu 2 vezes na divisória de vidro com os nós dos dedos e disse: "Hoje é o dia, Camila. Não esquece que o protocolo na secretaria fecha às 12 horas. Ela assinou às 10h20. Reconhecimento de firma às 10h51. Protocolo na Secretaria Estadual de Infraestrutura às 10h44. O horário registrado no sistema deles. Do lado de fora, o dia estava nublado, daquele cinza fechado de agosto, que em São Paulo parece durar semanas. Renato foi almoçar com o CFO às 12h30, satisfeito. A assinatura havia sido feita. O maior contrato da história da Croner estava protocolado. Ele pediu um vinho na conta da empresa. Brindou discretamente. Achou que havia encerrado o capítulo. Às 15h20 do mesmo dia, o setor jurídico da Secretaria Estadual iniciou o processo de homologação automática do contrato no SIGCOM-1E, o Sistema de Gestão de Contratos Públicos do Estado. O sistema cruzou os dados do documento protocolado com o registro de habilitação técnica da fase licitatória. Encontrou divergência. O nome da responsável técnica habilitada no processo original era Isadora Veltri. O nome da signatária do contrato era Camila Hort. A cláusula 11.3b estava ali, em negrito no anexo técnico, determinando o prazo de 45 dias para revalidação em caso de alteração de responsável. O sistema recusou a homologação automaticamente e gerou uma notificação formal à Croner com prazo de resposta de 72 horas. E então veio o detalhe que transformou um problema grave em catástrofe. O contrato 04 era o contrato âncora de toda a carteira. Uma cláusula de interdependência orçamentária, inserida durante a fase de planejamento financeiro, vinculava os outros 6 contratos à aprovação dele. Com o 04 suspenso, os outros 6 foram paralisados automaticamente. 43 milhões de dólares em receita anual, congelados numa tarde de quinta-feira. O pânico na Croner começou da forma que sempre começa nas empresas, com e-mails em caixa alta e reuniões convocadas sem pauta. O jurídico interno disparou uma mensagem para Renato Falcão às 16h01 com o assunto urgente. Contrato 04. Notificação Secretaria. Renato leu no celular ainda no estacionamento do restaurante. Releu 2 vezes e ligou imediatamente para o gerente jurídico com aquela voz de quem ainda acredita que o problema tem solução rápida. Não tinha. Às 18 horas, o CEO havia sido acionado. Às 19 horas, o CFO estava numa sala fechada com 2 advogados externos tentando entender a extensão do estrago. A pergunta que circulava em loop por todas as conversas era sempre a mesma. O que era a cláusula 11.3b? Quem havia inserido aquilo? E por que ninguém sabia o que ela significava? Camila Hort foi chamada para explicar. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, com a voz baixa de quem sabe que a resposta vai piorar tudo. Eu recebi os arquivos prontos. Eu não redigi essa cláusula. Foi quando alguém pediu acesso ao histórico de edições do GRC Pro. O log do sistema era cirúrgico. Mostrava cada alteração feita em cada documento, com data, hora e usuário responsável. A última edição da
Cláusula 11.3b havia sido feita por Isadora Veltri em 23 de julho, às 14h38. A aprovação interna do documento constava com a assinatura digital de Renato Falcão em 24 de julho, às 9h12. Ele havia aprovado a cláusula, com a própria senha, 11 dias antes de assinar o comunicado de demissão de Isadora. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que eram. Renato olhou para a tela sem dizer nada. Não havia como argumentar contra um log de sistema. Não havia como dizer que não sabia, porque o sistema mostrava que ele havia acessado o documento, navegado pelas páginas e inserido a aprovação. O que o log não mostrava, mas todo mundo na sala já entendia, era que ele havia aprovado sem ler e havia demitido a única pessoa que sabia o que estava escrito. Foi só então que Isadora acionou seu advogado. Não para pedir reintegração. Não para negociar uma rescisão melhorada ou assinar um acordo silencioso com cláusula de confidencialidade. O tipo de saída que empresas adoram oferecer quando estão com medo. Ela protocolou uma denúncia formal junto ao Tribunal de Contas do Estado, acompanhada de toda a documentação que estava no HD, os e-mails trocados com os órgãos públicos, as versões de minuta com controle de alterações, as atas de reunião internas e, mais importante, um e-mail enviado por Isadora ao próprio Renato Falcão em 28 de julho, 5 dias antes de ser demitida, alertando explicitamente sobre a cláusula 11.3b e a necessidade de manter o responsável técnico habilitado até a assinatura final. O e-mail havia sido lido às 11h34 do mesmo dia, segundo a confirmação de leitura automática do sistema corporativo. Renato não havia respondido. Havia arquivado. E 6 dias depois, havia colocado o nome dela na linha 7 de uma planilha de desligamentos. A denúncia apontava omissão dolosa no processo de contratação pública, enquadramento grave para uma empresa concessionária de serviços do Estado. O Tribunal de Contas abriu investigação preliminar em menos de 2 semanas. O Conselho de Administração da Croner, pressionado pelos acionistas depois que as ações caíram 11% na abertura da sessão seguinte ao colapso contratual, instaurou auditoria interna com empresa externa. O auditor pediu acesso integral aos logs do GRC Pro, aos e-mails corporativos e ao histórico de aprovações dos últimos 6 meses. Tudo que os logs mostravam apontava na mesma direção. Quem editou, quem aprovou, quem foi removido do sistema e quando. Renato. Falcão foi afastado do cargo em caráter preventivo na mesma semana, decisão comunicada por nota interna de 3 linhas que circulou pelo escritório numa manhã de segunda-feira. Camila Hort pediu demissão voluntária 2 dias depois, sem explicação formal. A sala que havia sido de Isadora ficou vazia por semanas. Ninguém foi designado para ocupar o lugar, porque ninguém na empresa tinha o conhecimento técnico necessário para tocar o que havia sobrado daquele naufrágio contratual. O vazio que ela havia deixado finalmente tinha tamanho visível. Isadora Veltri nunca voltou para a Croner. Não precisava. Nos meses seguintes, ela assinou contrato como consultora independente com 2 dos órgãos públicos que haviam ficado com os contratos suspensos, contratada diretamente para reconstruir o processo licitatório que a própria empresa havia destruído. Ela agora sentava do outro lado da mesa, não como funcionária invisível de uma engenharia que não sabia o que tinha, mas como especialista, autônoma, com CNPJ próprio, honorários 3 vezes maiores que o salário que havia recebido por 9 anos, e total controle sobre o próprio tempo. 3 meses depois, uma nota no Diário Oficial do Estado referenciou a investigação em curso. O nome de Renato Falcão constava como investigado. O nome de Isadora Veltri constava como colaboradora técnica da instrução processual. Ela havia entrado no relatório de demissão como linha 7 de uma planilha. Saiu como a pessoa que assinou o laudo que derrubou, o homem que a demitiu. E o HD externo ainda está com ela. Ela nunca revelou tudo de uma vez, e talvez nunca revele. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu algo parecido com o que Isadora sentiu. Aquele peso silencioso de ser subestimado por quem deveria enxergar seu valor. Se esse relato tocou em algo que você já viveu, ou fez você pensar em alguém que passou por uma situação assim no trabalho, compartilha com essa pessoa. Às vezes, saber que não foi o único já é o começo de alguma coisa.
Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Toda semana tem uma história nova de quem foi ignorado, pressionado ou descartado e encontrou o próprio caminho de volta. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E se quiser, conta em uma linha o que você faria se estivesse no lugar dela.